Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 24 de setembro de 2021, quero abordar determinados temas, determinadas situações da nossa época que, apesar de defendermos certas ideias, no fundo mesmo, não sabíamos se essas ideias seriam aprovadas ou não. E hoje vemos que muitas delas estão sendo uma realidade, não mais apenas aquela idealização, mas realidades. Eu vou começar aqui pela leitura de um trecho de um livro meu chamado A Emancipação da Mulher na História. O subtítulo é A Igualdade dos Direitos entre Mulheres e Homens na Sociedade. Esse livro foi editado pela Letras do Pensamento e a edição é de 2012. Ele foi escrito em 2002, mas somente foi publicado daí a 10 anos. Eu vou ler, com a sua licença, alguns trechos do livro para vocês verem a gravidade da situação. Na página 23, eu vou ler uma citação da escritora Áurea Tomates Petersen, que escreveu isso aqui que eu vou ler em 2001. Diz ela: de acordo com o relatório da ONU, se nada fosse feito no que se refere à representação por gênero, somente daqui a 400 anos chegar-se-ia à igualdade entre homens e mulheres. Então vejam a gravidade da situação. Nesse livro, a conclusão eu vou ler a conclusão. Esse meu livro começa com o famoso julgamento da mulher adúltera, mencionado esse julgamento entre aspas no Evangelho de São João. Então, eu relaciono 8 conclusões. Número 1, o julgamento entre aspas da mulher adúltera, que na verdade não foi um julgamento, significou uma demonstração inequívoca de discriminação absurda contra o sexo feminino. 2, essa discriminação ainda existe como resultado da pequena distância moral que nos separa dos nossos antepassados daquela época. 3, determinados benefícios previdenciários concedidos às mulheres, por exemplo, aposentadoria com menos idade e menor tempo de contribuição, não solucionam o grave problema
da inferioridade que se impõe às mulheres, pois geralmente trabalham em postos cuja remuneração é menor. 4. De início, temos de reconhecer a irracionalidade desse tratamento inferiorizante às mulheres e depois partirmos para implantar a igualdade sem restrições. 5. Tomemos a Suécia e a Finlândia como modelos de ampla participação feminina na vida pública. 6. A única solução compatível com a gravidade e urgência da situação é a adoção por força de lei do sistema de cotas. 7. Nossa sugestão é de que, nos cargos públicos dos 3 poderes, se reserve 50% das vagas para as mulheres e, no que for aplicável, nos demais setores de trabalho. 8. Sem a aplicação de medidas enérgicas, estaremos simplesmente adiando a concretização da igualdade entre homens e mulheres. O sistema de cotas, pelo que me consta, está sendo adotado pela OAB para a eleição, se não me engano, deste ano ou a próxima eleição. As chapas têm que conter igual número de advogados e advogadas. Me parece que é o único setor de trabalho que já começou a aplicar o sistema de cotas. Eu escrevi há vários anos atrás sobre cotas para mulheres, negros e deficientes no judiciário. Está aqui nesse meu livro Judiciário do Brasil Propostas, que foi publicado em 2013. No final, eu digo o seguinte: com relação às mulheres, eu já li nesse outro livro, agora quero ler para vocês o que está aqui na página 230 desse livro. Judiciário do Brasil Propostas, publicado em 2013 pela Letras Jurídicas. Em um país como o nosso, em que a metade da população é de negros e mulatos, a previsão de cotas não deve ficar somente para ingresso em universidades públicas, mas também em cargos públicos, inclusive no judiciário. Quanto aos deficientes, a previsão de cotas não pode ficar apenas no nível simbólico. No final das contas, o que deve ser considerado como pano de fundo para a previsão de cotas é a questão da cidadania. Não se pode aceitar que, na prática, se estabeleça uma separação entre cidadãos de primeira e de segunda classe. Então, agora eu quero mostrar para vocês uma notícia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Notícia de 23 de setembro de 2021. Com relação a concurso para juiz substituto. São 58 vagas de ampla concorrência, 16 vagas para pessoas negras e 8 para pessoas com deficiência. Então, aquele antigo sonho, aquela antiga luta que venho travando há muitos anos, em favor da cidadania, da igualdade entre os cidadãos brasileiros, eu vejo aqui concretizada essa idealização e vou reler esse trecho. Das 82 vagas, 58 são para ampla concorrência, 16 para pessoas negras e 8 para pessoas com deficiência. Meus amigos e minhas amigas, nós vemos no nosso país, apesar de todas essas dificuldades sociais, políticas, jurídicas, nós vemos o começo da verdadeira igualdade. Eu entendo que, enquanto não houver o sistema de cotas em favor das mulheres, não estaremos fazendo a verdadeira justiça social. Quanto aos negros, eu estou vendo que está sendo realizado aquilo que venho propugnando há muitos anos, com relação aos deficientes da mesma forma. Falta apenas com relação às mulheres. E uma outra observação que quero fazer com relação aos deficientes. Eu estou acompanhando, apesar de não proximamente, mas apenas com algumas notícias, a elaboração de uma resolução pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito do trabalho presencial e do trabalho em home office. E dá para perceber que o trabalho em home office será autorizado a pessoas com alguma, que a gente pode chamar, deficiência, entre aspas. E isso se constitui em uma vitória para todos aqueles que têm alguma comorbidade, digamos assim, no vocabulário atual, surgido após a eclosão da pandemia do Covid-19. Essas pessoas serão autorizadas a fazer o seu trabalho em casa e não correrão risco de contraírem o Covid-19, que realmente é a doença mais agressiva, talvez, que tenha surgido até hoje no planeta Terra. De qualquer forma, tenho a comemorar como uma pessoa que vem lutando há muitos anos para
que a cidadania verdadeira seja implantada no nosso país, eu vejo tudo isso que relatei agora mesmo como uma conquista da nossa época. Com todas as dificuldades, todos os desencontros, nós vemos pela primeira vez na história do nosso país o respeito aos negros, aos deficientes. E tomara que esse respeito se estenda também às mulheres que nunca foram tratadas com a igualdade que merecem. Aguardemos também a resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com relação ao trabalho em home office. Quero cumprimentar todos os que trabalharam para concretizar essas ideias, porque eu, apenas com a força da palavra, a força da pena, digamos assim, não tinha condições de implantar essas ideias que eu vi divulgadas principalmente na França, onde estive para estudar na Escola Nacional da Magistratura Francesa e de onde vim na década de 90, cheio de ideais para colocar em prática no nosso país. E agora, passados tantos anos, é que vejo isso transformado em realidade, mesmo que parcialmente. Bom dia a todos e que possamos trabalhar em função da cidadania, da igualdade.